Olha lá, outro gol, ó. Quarto gol, foi driblando todo mundo outra vez, ó. 2, 3, 4. Que espetáculo de gol! Olha, eu estou muito contente, até porque o Dunga teve uma ideia extraordinária. Qual é a ideia? De começar a reformar o comportamento do futebol brasileiro. De que forma? Incorporando aqueles, desde 1958 até hoje mesmo, que elevaram o nome do futebol brasileiro com os títulos alcançados. E por este motivo, esta visão dele com esse planejamento da inclusão de um campeão leva justamente o ponto importante, que é motivar esses que aí estão na seleção neste exato momento, para se motivarem e fazer com que o Brasil, volte outra vez a vir ser respeitado no cenário mundial de seleção. Nós tivemos esse trauma porque, na realidade, nós não tivemos tempo para nos prepararmos. Esta é a grande verdade. A Alemanha, ela teve 4 anos se preparando para ganhar esse título da forma como ganhou, arrasando, destruindo o futebol brasileiro. Por quê? Se você repetir outra vez o jogo contra a Alemanha, os gols foram de total desentrosamento coletivo da equipe. Não houve sistema que pudesse superar o sistema alemão, que todos jogam e todos defendem. E o Brasil nem jogou e nem se defendeu. Até nos gols que tomaram, a facilidade como os atacantes da Alemanha penetraram dentro da área da defesa do Brasil, é algo que eu me lembro quando eu tinha meus 9, 11 anos. Porque ninguém sabia o que era um sistema, ninguém sabia o que era principalmente ser back. E por isso a Alemanha aproveitou esse desentrosamento nosso, pela falta justamente de coletividade, a falta de determinação com sacrifício, mesmo que existisse, como existiu, o descontentamento, que foi descontentamento, que depois que nós tomamos o terceiro gol, houve um descontentamento total. Viu os jogadores andando, em vez de procurarem se superar, porque eu já vi jogos que uma seleção... Eu cito até em 1966, Portugal estava perdendo para a Coreia de 3-0 e venceu o jogo de 5-3. E nós não. A apatia que deu justamente na nossa seleção foi por falta de liderança. Porque dentro de campo nós não tínhamos um líder sequer. E fora de campo, se houve líder, eu tentei ver, mas não conseguia. Porque o verdadeiro líder não pôde jogar. Então serve justamente este jogo para que nós possamos estudá-lo da forma como nós perdemos e nunca mais repetir. Até porque esse jogo superou o trauma de 50, de 2 gols. E da forma como foi feito o segundo gol do líder uruguaio, o Gija, foi qualidade dele. E os gols que nós tomamos foi verdadeiramente desconcentração da nossa parte de meio de campo para a defesa. Nós somos superiores.
Por isso nós temos 5 títulos. Só que nós estacionamos. Sabe por que estacionamos? Porque a nossa cultura é a cultura de precisar comer, precisar ter uma residência, precisar se vestir e precisar alcançar a independência, principalmente econômica. E por isso que nós sempre vencemos dentro desta superação. Hoje em dia, esta dificuldade, principalmente para aqueles que estão jogando fora do Brasil, não existe. E quando você os traz para o Brasil, eles veem algo que eles acham que nunca participaram. E foi isso que aconteceu na Copa do Mundo. Jogadores que não se encontraram ou se integraram dentro justamente da filosofia e da cultura do povo brasileiro. De que forma podemos justamente superar isso? Com jogadores que joguem, para mim, e sou eu, jogadores que estejam vivendo a vida brasileira da fome, da necessidade de superação e ser vencedor. Bom, a seleção ela está agora justamente se formando, depois do desastre, né? Com a saída do treinador, né? Entrando agora o Dunga, já está reformando ou formando nova seleção. Apesar de ter a maioria dos jogadores que perderam, né, o título o ano passado, mas já tem aí uma nova formação, com a inclusão da titularidade do Jefferson e outros jogadores. E também, dentro da formação, é formar o grupo com o critério de ganhador, que era o futebol brasileiro. Existe o líder da comunicação verbal, existe o líder da atuação, tá, de conjunto, existe o líder do próprio conjunto, com a própria criatividade dele se faz líder, né? Como nós citamos agora o caso do nosso querido Neymar, que é um líder dentro da coletividade, com a sua velocidade de raciocínio, com principalmente o seu comportamento técnico de uma evolução fantástica, com os gols extraordinários. Ele, neste exato momento, é um líder positivo, que eu espero que os outros também venham ser líder, porque a liderança motiva os outros a serem líder. Eu não vou citar os nomes dos outros, mas acho que aqueles que perceberem poderão entender como é funcionar um líder dentro da coletividade. E isso eu aprendi em 1970, quando nós tínhamos um líder de postura, né, de coletividade, né, que era o Carlos Alberto Torres, e nós tínhamos o líder da diferença dentro da coletividade, implantando a sua individualidade, que era o Pelé. E ali surgiram diversos líderes, como o Gerson, como o Rivelino, como o Tostão, e propriamente eu, que ajudamos justamente a seleção a ser uma equipe coletiva e com diversos líderes. Até porque tem um ponto que eu qualifico de muita importância, porque o Pelé era o líder no Santos, o Rivelino era o líder no Corinthians, o Jairzinho era líder no Botafogo, o Tostão era o líder no Cruzeiro. Então é isso que nós estamos buscando implantar outra vez no futebol brasileiro. Líderes para que o Brasil se fortaleça outra vez. Vamos começar com 58. Nós tínhamos Gilmar era líder, Bellini era líder, Zito era líder, Garrincha era mais do que líder. Volta um pouco, então, Valdir Pereira foi o principal líder, que teve um jogo que o Brasil estava perdendo, tomou o gol, e o Didi foi lá dentro do gol do Brasil, pegou essa bola, botou debaixo do braço, foi para o meio do campo, e dali ele começou a liderar, entendeu, a vitória do Brasil. E tivemos líder com o Vavá, extraordinário atacante, que cooperou justamente com a coletividade, fazendo gols constantes, né? E nós tivemos o nosso maior expoente de uma coletividade com a sua individualidade, que é o Pelé. E tivemos outro líder também que implantou uma liderança de sistema, Mário Lobo Zagallo, saindo do 4-2-4
para o 4-3-3. Então, foi, de fato, uma revolução no futebol mundial. E nós tivemos também, na sequência, outras lideranças, né? Isso aconteceu em 58, 62, repetiu praticamente os mesmos jogadores líderes. Já em 66, não existiram os tantos líderes, só ficou justamente um líder que vinha das outras Copas do Mundo. E aí, evidentemente, que o fracasso teria que acontecer como aconteceu. Em 82, nós tínhamos Oscar, nós tínhamos Júnior, nós tínhamos Sócrates, nós tínhamos Leandro, nós tínhamos Zico, Sócrates, e nós tínhamos até o Serginho era líder. Quer dizer, eu acho que nunca uma seleção brasileira jogou um campeonato mundial com tantos líderes como a seleção de 82. Infelizmente, não tivemos sucesso. Mas o Brasil sempre teve líderes, sempre. E pela primeira vez em um campeonato mundial que nós jogamos somente com um líder. E foi agora em 2014. E que me chama muita atenção dentro desse processo de encontrarmos líderes, não é formar, o líder já vem por naturalidade. O Parreira falou que ia ganhar a Copa do Mundo de 94, eliminando justamente a arte do futebol brasileiro e introduzindo a força e a resistência para poder ser campeão. Só que teve as duas partes, tá? Porque ele mudou a forma de jogar, o sistema de jogar, mas ele não conseguiu mudar a arte do Romário, melhor dizendo, a arte do Dunga, que foi o maior líder desta Copa do Mundo, que ali naquela seleção o líder era o Dunga, ele que organizava tudo fora e dentro do campo, que era obedecido por todos os jogadores, principalmente o Romário, que era a grande estrela da seleção brasileira. Então houve dois pontos importantes, né? A mudança tática que o Parreira empregou e o contínuo da qualidade técnica e de improvisação do futebol brasileiro por intermédio do Romário e do Bebeto, e com assistência técnica e a observação e determinação de um dos maiores capitães que eu vi no futebol brasileiro do mundo, Dunga. Na sequência dos líderes do futebol brasileiro, eu posso me reportar a 2002, que tinham diversos líderes e alguns ainda em formação, mas verdadeiramente líderes eram 4. Roberto Carlos, Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Que maravilha, que saudade de liderança nós estamos sentindo hoje. Mas eu tenho ainda esta confiança que voltaremos outra vez a termos muitos líderes no futebol brasileiro para que ele venha ganhar muitos títulos. 2014 acabou. Nós estamos em 2015 e nós temos agora mais quanto tempo para a próxima Copa do Mundo? Nós sabemos quanto tempo nós temos. Então agora é o momento de quê? De nós fazermos uma reciclagem. Todos nós, eu, você, vocês, e principalmente a comissão técnica com o seu grupo de trabalho, fazendo um trabalho de fortalecimento mental, de dizendo eu quero e eu posso, ou eu posso e eu quero. Esta que tem que ser a posição de todos nós para que possamos, daqui para 2018, prepararmos a nossa seleção, possamos outra vez alcançarmos o nosso principal objetivo de sermos campeões mundial. De que forma? Ganhando de 5-0, ganhando de 6-0, ganhando de 7-0, ganhando até de 7-1, de todos os adversários daqui para frente. Só assim nós vamos conseguir tirar essa fraqueza que está dentro de nossos corações. E outra coisa, nós podemos
Vocês podem, basta vocês quererem, vocês sabem que podem. Então vamos lá, vamos elevar a nossa moral e vamos em busca de título ou títulos. E ganhando também da mesma forma como nós perdemos. Ganhando de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. O importante é ganharmos, e principalmente o título mundial, né? Um abraço.